Governador, bom dia, uma honra e uma alegria recebê-lo aqui. Eu queria começar, já assistimos tudo que o senhor tem feito do seu governo até agora, mas estamos interessados em olhar para 25. Qual é a agenda? Conta um pouco para a gente da sua agenda para esses próximos 2 anos. Bom, primeiro, bom dia, Zé Olímpio. É uma alegria estar aqui participando do Brasil Conference do Safra. Queria cumprimentar a todos, cumprimentar o Davi Safra, cumprimentar o ministro Levi, nosso Roberto Campos, que acabou de palestrar. Teremos daqui a pouco 2 grandes governadores aí, o Ratinho e o Caiado. E dizer que a agenda de 2025 é dar continuidade àquilo que nós já estamos fazendo. A grande pista e a grande dica está no decreto que nós soltamos, que estabelece o programa São Paulo na direção certa. E o objetivo desse programa é aumentar a nossa capacidade de fazer investimento, porque nós acreditamos que fazer investimento é a maneira de gerar oportunidade. E, de fato, um Estado grande, um Estado rico, vinha com limitações fiscais para fazer investimentos. Então, esse programa tem alguns pilares. O primeiro deles é a redução da despesa, redução do custeio. E a gente, quando começa a entrar na administração aqui, nas oportunidades que a digitalização oferece, a gente vê uma série de maneiras de reduzir o custeio. A gente vê que vários órgãos já são prescindíveis, ou seja, foram criados lá atrás e já não precisam mais existir, já não oferecem um produto, eles podem ser extintos. A gente pode reduzir cargos, a gente pode reduzir pessoal, despesa com pessoal. Foi o que a gente fez na primeira etapa da nossa reforma administrativa. A gente cortou 20% dos cargos. Então, existe um esforço contínuo de redução das despesas, redução do custeio. E isso já está trazendo alguns resultados. O segundo pilar é a realização de concessões e privatizações. Então, nós fizemos aí a concessão do Rodoanel Norte. Aliás, o Rodoanel, que era um clamor, né, já foi concedido, já está em obra. E ano que vem... Quantos anos estava parado, governador? Há alguns anos aí. Né? E ano que vem a gente vai começar a operar o Rodoanel, porque ano que vem a gente consegue concluir a ligação Dutra-Fernão. Então vai ficar faltando a Fernão Bandeirantes, mas essa primeira etapa, essa primeira ligação a gente já começa a operar. E a gente vai ter condição de fazer isso a partir já de setembro do ano que vem. Fizemos a concessão do lote litoral paulista, fizemos a privatização da EMAI, fizemos a privatização da Sabesp, fizemos a concessão do trem Intercidades Campinas-São Paulo. Então, nós vamos continuar fazendo concessões. Temos agora poucas oportunidades para fazer privatizações, porque boa parte das empresas que remanescem são empresas que são candidatas à extinção, não à venda. Elas não são empresas privatizáveis, são empresas, de fato, que devem ser extintas. Então, mas nós vamos continuar nessa programação e fazendo outras concessões de infraestrutura. Nós temos o terceiro pilar, que é o pilar da renegociação da dívida do Estado. E isso acontece porque hoje a gente tem uma condição de pagamento, a gente paga a nossa dívida, só que a gente paga e o estoque cresce. O que a gente quer? Pagar o serviço da dívida e ver o estoque caindo. E isso liberaria um espaço para fazer despesa de capital também. E o quarto pilar é a revisão de benefícios tributários, benefícios fiscais. O Estado tem muito benefício fiscal e vários desses benefícios são obsoletos. Então, a gente tem um gasto tributário elevadíssimo, na casa de 70 bi ano, e a gente tem condição de reduzir bastante, porque tem aqueles benefícios que já não fazem o menor sentido. Ele já não tem reflexo na geração de CAPEX, ele já não tem reflexo na geração de emprego, são benefícios que não alteram share, são benefícios que não interferem na competitividade, portanto, é colocar dinheiro na mesa. Com isso, a gente amplia e muitas vezes a capacidade de fazer investimento do Estado. Só para você ter uma ideia, primeiro ano de mandato passado, primeiro ano do nosso mandato, a gente aumentou o investimento em 3 vezes. A gente sai de 8 bi para 24 bi. Esse ano a gente vai fazer 30, e ano que vem a gente quer fazer perto de 40. Então esse é um pouco o salto que a gente quer dar. Vamos continuar positivando, transformando, tornando viva aqui no Estado de São Paulo a lei da liberdade econômica. Era um Estado muito burocratizado, pouco digital. Então nós ocupávamos a 26ª posição do Brasil em termos de atividades dispensadas de licenciamento, eram 260, a gente subiu isso para 900, estamos aí na 2ª posição em termos de atividades dispensadas de licenciamento, estamos eliminando burocracia, digitalizando a abertura de empresas, digitalizamos o Detran. Só para você ter uma ideia, uma coisa que chamava a minha atenção, por que o Detran de São Paulo arrecadava 2 bi a menos que o Detran de Minas Gerais? Isso é incoerente, né? Matematicamente impossível.
e a gente conseguiu aumentar a arrecadação em praticamente 2 bi em um ano. Então, a gente está vendo essas oportunidades, né, para alavancar, de fato, a nossa capacidade de fazer investimento. Então, vamos seguir também nessa revisão de benefícios, então, ganhando fôlego para fazer os investimentos. A gente vai ver aí maior expansão do transporte metroferroviário da história, obras importantes que estão sendo projetadas, aguardadas há muitos anos, vão começar a sair do papel, investindo também pesadamente na questão da segurança pública, muito investimento, principalmente em tecnologia, em inteligência, muito investimento na área da educação, muito investimento na área da saúde, porque a gente tem que preparar o Estado para o desafio de hoje, que é o envelhecimento da população, perda do bônus demográfico. Então, como é que a gente se prepara para esse envelhecimento da população? E tentando aproveitar as grandes oportunidades que estão aí, né? Quais são? Eu enxergo para São Paulo 2 grandes caminhos, o caminho da transição energética e o caminho da economia do conhecimento. E se a gente aproveitar essas 2 grandes ondas, eu tenho certeza que a gente vai dar um salto. A economia está indo super bem, crescemos 3,3% no primeiro semestre desse ano. Isso é relevante para uma economia que representa 1/3 da economia brasileira. Geramos 500 mil postos de trabalho formais e estamos indo bem e vamos continuar. Que ótimo. De tédio você não morre nesses 2 anos. Quanta coisa para fazer. Mas eu queria me aprofundar um pouco, o governador, na segurança pública e no combate ao crime organizado, que é um tema que tem atraído grande interesse como uma das suas bandeiras do seu governo tem sido implementar essa política de segurança. Como é que você vai fazer isso e qual é a gravidade do problema que temos? Porque isso é uma coisa, às vezes, silenciosa, que a gente não percebe, porque, diferente do Rio de Janeiro, você não tem conflitos entre facções, então lá isso fica mais claro. Aqui em São Paulo a gente não vê, mas a impressão é que o problema é maior do que parece. Olha, eu diria que o crime organizado é o principal risco do Brasil, sem sombra de dúvida. A gente tem discutido muito, por exemplo, a questão fiscal, etc. Agora, quando a gente pega a economia brasileira, é uma economia que passou por um processo brutal de reformas de 2016 para agora. Temos aí um governo, de fato, que gasta muito, mas você mexe 3, 4 alavancas, você devolve o Brasil para o eixo, né? Você tem aí uma quantidade enorme de reserva, você tem superávit de balança aí que vai ficar na casa de 90, 100 bi, ou seja, nós temos condição de arrumar o rumo. Agora, o crime organizado, de fato, é um risco estrutural. E qual é o principal risco? A infiltração do crime organizado nos negócios lícitos para lavar o dinheiro do tráfico internacional de drogas. Porque quando o crime se infiltra no negócio lícito, ele acaba destruindo a competitividade de quem está jogando dentro da regra do jogo. E aí nós temos outras questões subjacentes. Por exemplo, a infiltração no poder político. O financiamento de campanhas para vereadores, para prefeitos. E, obviamente, quando há esse financiamento, depois há a troca, porque isso vai voltar na forma de contratos de prestação de serviço, organizações sociais de saúde, licitações para empresas de coleta e tratamento, para coleta de lixo. O crime é muito sofisticado. Por exemplo, muito se discute, e isso sempre me intrigou, a existência de uma cena aberta de uso, a existência da Cracolândia, há tantos anos aqui em São Paulo. E a pergunta que você me fez é o seguinte: por que esse negócio está aí há tanto tempo? E aí a gente tem que entender o grau de sofisticação por trás disso. Porque o grande business da Cracolândia é imobiliário. A degradação do centro interessa para o crime, porque aí eles jogam os preços dos imóveis para baixo, compram todos os imóveis, mantêm a operação de uma série de negócios irregulares. É o ferro velho que é irregular, a reciclagem, a pousada, o hotel, que servem única e exclusivamente para lavar dinheiro. São pontos de receptação de material roubado e de venda de droga. E aí a gente tem aquela situação daquele hotel no centro, que tem como proprietário um beneficiário do Bolsa Família e tem uma movimentação de 300 milhões de reais por ano. Um esquema de pirâmide onde o dinheiro vai sendo transferido de mão a mão até chegar em 2, 3 empresas que estão no nome de sintonias finais, ou seja, pessoas graduadas da organização criminosa. E quando a gente entende como é que isso funciona, a gente começa a atuar na logística do crime. Então, quais são os bunkers? Onde é que estão os centros de distribuição? Quem opera a receptação? E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Então, a gente conduziu uma operação grande no transporte coletivo, que a gente sabia que havia operação no transporte coletivo, se falava, estava no imaginário, mas não se atacava esse problema. Então, houve a operação
nas empresas de ônibus, e aí é surpreendente você chegar na empresa de ônibus e encontrar lá armas e drogas, né, na garagem da empresa. A gente está fazendo operação nas prefeituras, porque detectamos esse vínculo com determinadas prefeituras, onde havia essa infiltração no poder político e a devolução de dinheiro de campanha na forma de contratos de prestação de serviço de terceiro. Entramos agora na logística do crime no centro da cidade de São Paulo, né, que é uma logística sofisticada. Então, com o fechamento de vários estabelecimentos, a cassação de registro de funcionamento, vamos fazer a desapropriação dos imóveis. Então, a gente vai atacando justamente na logística. E tem uma questão importante, que é o follow the money. Nós temos que seguir o dinheiro, entender como é que a lavagem está se dando, como é que a lavagem se dá no segmento de combustíveis. Por que é tão fácil lavar dinheiro neste segmento aqui no Brasil? Que é o que destrói, por exemplo, o nosso segmento de etanol, é o que drena a competitividade de quem opera aqui no estado a cana-de-açúcar. Né? Por que é tão fácil? Por que é tão fácil obter um regime especial tributário para combustível no Brasil? Por que a lei do devedor quanto mais não passa? Né? E como é que a gente faz para caçar o registro, para seguir esse dinheiro, para impedir o funcionamento desses negócios irregulares? A drenagem de recursos no setor de combustíveis é gigantesca. O Brasil deve perder alguma coisa em torno de 40 bi por ano, né, em termos de evasão tributária. Então, é muito grave isso. E aí, quando a gente vê, por exemplo, esse limbo no que diz respeito à regulamentação de jogos eletrônicos, me preocupa a infiltração do crime organizado nesse segmento também. A gente está vendo a infiltração do crime organizado no segmento da saúde, nas organizações sociais de saúde que prestam serviço para prefeituras, até porque ter uma organização social de saúde é bom para lavar o dinheiro e é bom para comprar éter, acetona para fazer refino. A gente está vendo a infiltração numa série de negócios. Então, seguir o dinheiro, ter inteligência, coordenar o esforço com o COAF, com Receita Federal, Receita Estadual, Ministério Público, inteligência das polícias, é fundamental. Entender que nós temos algumas instalações críticas é de suma importância. Por exemplo, como é que o Porto de Santos pode ser o segundo maior porto exportador de droga do planeta? Então, isso não tem cabimento e a gente tem que atuar lá, porque quando a gente cerceia essa logística, a gente vai ter eficácia no combate ao crime organizado. A gente vai começar a impor revés, impor derrotas ao crime organizado. Então, isso é a agenda do dia, a gente está muito focado nisso, e entender que em determinadas situações a gente precisa reconquistar território. Então, a gente às vezes é muito criticado quando faz operações duras contra o crime organizado, mas são operações de reconquista de território. E aí a gente tem que lembrar o que dizia o general Clausewitz: a gente só ganha uma guerra quando a gente conquista o território, quando a gente destrói o poder militar e quando a gente subjuga a vontade. E se essas três componentes não tiverem sido cumpridas, a gente não vence o crime organizado. E nós vamos enfrentar o crime com coragem, que o crime não vai ter vez mais no estado de São Paulo. E, governador, até que ponto, que essa não é uma questão que se restringe a São Paulo, isso é um problema nacional, até que ponto a coordenação com o governo federal, ou falou-se até de criar-se um sistema único de segurança, um SUS da segurança, qual é a sua visão? Quer dizer, como é que isso, a coordenação entre o governo federal e os estaduais está sendo feita e quais são as melhoras que podem ser alcançadas? Primeiro, eu acho que não é nem mais uma questão nacional, é uma questão internacional, né? Até porque aquilo que é produzido em países latino-americanos é processado aqui, é exportado para os Estados Unidos, para a Europa, para países africanos, para a Ásia. Então, existe demanda uma cooperação internacional. Hoje, a nossa polícia tem interagido bastante com o FBI para tentar entender o movimento do crime, por exemplo, nos Estados Unidos, e como se processa a lavagem do dinheiro dos criminosos lá, como eles conseguem lavar o dinheiro lá em atividades ilícitas e trazer esse dinheiro para o Brasil, né? O dinheiro que vem desse tráfico internacional de drogas. E, de novo, envolve muita inteligência, muita sofisticação. Se não houver, de fato, uma coordenação de esforços, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E o papel do governo federal, nesse caso, é muito importante, né? Porque tem instrumentos. O Banco Central, o COAF, a Receita Federal, a Polícia Federal, né? Então, a necessidade da gente trazer mais tecnologia para o policiamento de fronteira, a necessidade de a gente ter mais inteligência no monitoramento das operações financeiras, no combate à lavagem de dinheiro, né? E o Sistema Único de Segurança Pública é bem-vindo desde que se respeite as competências dos entes federados. E se isso ficar muito claro, eu entendo que a gente pode ter ganhos
no que diz respeito a diálogo, cooperação, principalmente, né, o compartilhamento de informações, o compartilhamento de dados, a integração das inteligências, que isso pode gerar velocidade na ação do poder público. Perfeito, governador. Governador, vamos passar para outro tema super importante, que é a educação, que o senhor também mencionou. E a rede estadual de ensino de São Paulo teve um desempenho ruim no IDEB, assim como vários outros estados tiveram também desempenho fraco, caindo em 23 para um patamar inferior ao do pré-pandemia e piorando na comparação com outros estados. O governo do estado apontou no início de sua gestão uma defasagem no aprendizado e tem implementado medidas para recuperar esse déficit. Como têm sido as evoluções das iniciativas já tomadas desde então? Que medidas podem ainda ser tomadas até o fim de seu governo? E como criar políticas de educação que sejam de fato levadas para o futuro e que não sejam descontinuadas? Olha, é uma prioridade para nós e a gente percebeu aí uma série de problemas sistêmicos. De fato, a pandemia trouxe um prejuízo grande, exige aí uma questão de recuperação dos conteúdos e a gente está estabelecendo a estratégia em alguns pilares. Primeiro pilar, primeira infância. Por incrível que pareça, o estado mais rico da federação tem várias cidades que não têm creche. Então, eu diria que aquilo que existe mais moderno em termos de política de desenvolvimento social, em termos de superação da pobreza, é cuidar da primeira infância. E é por isso que o estado está desenvolvendo uma série de creches. Hoje nós estamos entregando 123 creches em municípios, né? Isso aí significa disponibilizar a vaga de creche para quase 18 mil alunos da rede pública, hein? Então é uma questão importante. Segundo, investir na alfabetização na idade certa, porque o que a gente estava vendo? Os alunos saem do segundo ano, terminam o segundo ano sem fluência leitora. Então a gente está fazendo a prova de fluência leitora no início do segundo ano, está aplicando a prova de fluência leitora no final do segundo ano e está oferecendo prêmios em dinheiro para aqueles municípios que conseguem atingir determinadas metas. Além de medir a fluência leitora, a gente está fazendo o treinamento dos professores das redes municipais. Então são 40 mil professores sendo treinados por ano, para que a gente possa realmente entregar a questão da alfabetização e desenvolvendo o material didático próprio, adequado, para que a gente possa fazer essa alfabetização na idade certa. Terceiro ponto é um grande programa de recuperação do aprendizado. Então, como que a gente vai recuperar os conteúdos? Como é que a gente vai ministrar as aulas para aqueles alunos que hoje estão com deficiência? Porque se essa deficiência persiste, a gente vai acabar tendo a grande evasão escolar. Um bom resultado, a evasão no estado de São Paulo vem diminuindo bastante. E era um número assustador, estamos longe do ideal, mas nós avançamos muito. A gente conseguiu reduzir bastante a evasão em um ano. Então a gente tinha uma evasão que chegava a casa, a gente tinha uma frequência que chegava a casa de 75%, a gente sobe de 75% para 85% em um ano de frequência. Agora, 15% de evasão é uma evasão ainda muito grande. Então a gente obviamente vai continuar fazendo a busca ativa, continuar tornando a escola interessante, porque o aluno só vai ficar na escola se a escola for interessante. Outro ponto importante, revisão dos currículos. A gente tinha 11 itinerários do novo ensino médio, a gente reduziu isso para 3 itinerários, sendo que um é o profissionalizante. Então a gente quer aumentar muito a carga do ensino profissional e fizemos adaptações para que a gente tivesse mais ferramenta para os alunos na sala de aula. E principalmente, pensando naquilo que o mercado quer. O mercado quer um profissional que, primeiro, consiga se comunicar, que tenha habilidade de comunicação. Segundo, que consiga resolver problema, transformar problemas grandes em problemas menores. E aí, português e a matemática são fundamentais. Nós aumentamos em 60% a carga de português no ensino médio. Ora, se a gente aumentou 60%, a gente percebe o seguinte, esses alunos praticamente não tinham mais aula de português. Então a gente sai de 10 aulas semana para 16 aulas semana. A gente aumentou em 70% a carga de matemática. Então a gente percebe também que praticamente eles não tinham mais aula de matemática. A gente sai de 10 horas por semana para 17 horas por semana, né? Então, um aumento importante. E viemos com o itinerário formativo aí do ensino profissional. A gente está aumentando bastante o número de vagas para o ensino profissionalizante, isso é uma forma também de manter o interesse e dar a dupla formação.
diploma do ensino médio, o diploma do ensino profissional. Então, a gente sai de 70 mil alunos do ensino profissional para 170 mil alunos do ensino profissional na rede pública estadual, fora os 230 mil alunos que estão no Centro Paula Souza. Então, a gente aí está profissionalizando 400 mil alunos do ensino médio. Então, qual é o nosso objetivo? Era sair dos 9% que nós tínhamos de ensino profissionalizante e chegar a 45% de ensino profissionalizante, que aí já é um padrão OCDE. Então, aí a gente começa a dar ferramenta e abrir portas para esses alunos ingressarem no mercado de trabalho. E desenhando os cursos de acordo com a vocação econômica de cada uma das regiões, para a gente também não ministrar cursos que não fazem sentido e não vão ter aderência com o mercado, ou seja, esse profissional que vai ser formado depois não vai ser absorvido pelo mercado. Estamos introduzindo uma série de ferramentas para que a gente possa acompanhar o aprendizado. Criamos o programa de intercâmbio, que é o Prontos para o Mundo. Então, a gente está pegando os alunos do 9º ano do ensino fundamental, eles estão fazendo a prova de idioma. Os melhores classificados, os 70 mil melhores, até 70 mil alunos, a gente oferece o curso de idioma pago pelo Estado, e desses, até os 1.000 melhores, a gente manda para o exterior para fazer o intercâmbio em país de língua inglesa. Então, a primeira leva vai sair no início do ano que vem, então eles passaram por esse processo. Ano passado, fizeram a prova de seleção, este ano fizeram o curso de idioma e ano que vem estarão no exterior fazendo o intercâmbio. Vão passar 3 meses fora do Brasil, em país de língua inglesa, Canadá, Irlanda, Austrália, Reino Unido, Estados Unidos. Então, vai a primeira edição do Prontos para o Mundo e é um programa que a gente vai aumentar ao longo do tempo. Estamos mandando, inclusive, professores da rede pública para passar uma temporada no exterior, justamente para a gente fortalecer também essa competência que está ligada à comunicação. A gente precisa ter os nossos alunos falando inglês, isso é uma coisa aí absolutamente fundamental. Estamos aí com muitas ferramentas de redação, tarefa de casa, aplicando a prova paulista e acompanhando performance, porque os 2 grandes indicadores, performance e frequência. Performance, a gente criou o bônus para os professores, está vinculado à performance, então... Isso era um desafio, né? Porque os professores tinham muita resistência, o sindicato, a terem uma avaliação de performance, ter um sistema mais meritocrático, não é isso? Tem, mas assim, tem coisas que a gente tem que chegar e fazer. Então, por exemplo, era comum aqui no estado de São Paulo a gente ter o pagamento de bônus que virava um 14º salário e completamente desvinculado do atingimento de metas. Agora não. A sua turma cresceu na prova paulista, cresceu, então você vai ter bônus. Não cresceu, não atingiu determinada meta, não atingiu determinado indicador, então você não tem bônus. E a gente tem 2 patamares de bônus, de acordo com o desafio que você está impondo. Se você cresce um delta, você tem um bônus que é 1 salário. Se você cresce um delta maior, você tem um bônus que é 2 salários. E a gente vai calibrando isso de acordo com o desafio que está sendo imposto a cada escola. Por quê? Uma escola que já tem um bom nível, é mais difícil ela crescer em termos de performance. Então, essa meta ela tem que ser calibrada, tem que ser ajustada. Uma escola que está indo muito mal, para ela dar um salto, é mais fácil. Então, o bônus leva em consideração esse salto. Uma coisa que a gente vê, as melhores escolas de São Paulo estão naquelas cidades onde a gente tem melhor performance na alfabetização na idade certa também. Então, tem um vínculo entre alfabetização e desempenho no ensino médio. E a gente está buscando, então, olhar toda a cadeia. Então, basicamente, a gente está atuando na recuperação do aprendizado, a gente está trabalhando na formação contínua dos professores, na ampliação das escolas de tempo integral e na questão da base, na alfabetização. E eu acho que se a gente continuar caminhando em cima desses 4 pilares, a gente vai ver uma melhoria progressiva, importante, e eu acredito que o IDEB de 2025, que vai ser, na verdade, a prova de 2025 vai ser divulgada em 2026, já vai trazer uma boa surpresa, um resultado muito melhor para o estado de São Paulo. E tem uma curiosidade sobre o uso de tecnologia na educação, até que ponto vocês têm introduzido tablets ou, enfim, maneiras digitais dentro das escolas? Queria que o senhor comentasse. Olha, é fundamental, até porque o aluno de hoje é diferente do aluno do nosso tempo. Então, ele está muito mais apto, muito mais aberto a trabalhar com tecnologia e, na verdade, isso torna a vida dele também muito mais interessante. A gente disponibilizou uma série de aplicações. Então, por exemplo, hoje o nosso aluno da rede pública já está fazendo redação que é corrigida por inteligência artificial. E aí a gente vai monitorando sala de aula por sala de aula, quem está fazendo a redação, quantas redações são feitas. E é interessante que tem uma adesão forte dos alunos a isso.
Então, a quantidade de exercícios que são feitos, a gente passa a tarefa de casa digital. O aluno faz a tarefa de casa na plataforma. A gente corrige a tarefa de casa na plataforma e vê quem fez a tarefa de casa e quem não fez a tarefa de casa. O aluno tem a plataforma de matemática. O aluno tem uma plataforma que está à disposição de preparação para o Enem, plataforma gratuita, contratada pelo Estado, disponibilizada para esses alunos, né? Então, e a gente está vendo um engajamento cada vez maior. É o aluno entrando lá na plataforma de matemática, fazendo exercício, fazendo a sua redação, fazendo a sua tarefa de casa, fazendo a prova paulista, e aí o resultado também sai imediato. Então, a gente está fazendo as provas na ferramenta. Então, isso tem mostrado aí uma aderência muito grande. É óbvio que existe um tempo de maturação, de preparação da rede para isso, de adaptação. Isso não substitui aquilo que é tradicional, isso não substitui o livro didático, mas é importante a gente trazer para o aluno aquilo que ele quer. Como a gente está trazendo também a programação para dentro da sala de aula, a gente está trazendo a robótica para dentro da sala de aula, e os resultados estão sendo muito interessantes. Ótimo, muito, muito bom saber. Vamos mudar agora para um assunto que é da sua especialidade, que são investimentos em infraestrutura. O senhor, que foi ministro de infraestrutura, tem muita experiência nesse segmento. Quando o seu governo iniciou no Estado, como governador, havia obras paradas há mais de 10 anos, como linha 17 Ouro do metrô, Rodoanel Norte, que agora foram retomadas. Pode nos atualizar como estão as frentes para retomar essa pauta tão importante para o Estado e como impedir que contratos no futuro acabem sendo desrespeitados e fazer com que as obras de fato aconteçam? Bom, essa é uma prioridade absoluta, porque o investimento em infraestrutura é transformador, o investimento em infraestrutura, no final das contas, traz muito mais competitividade, aumenta a nossa produtividade. Tinham obras, de fato, paradas há muito tempo, então, uma delas, Rodoanel. Então, a gente fez o leilão do Rodoanel ano passado, fomos bem-sucedidos. Conseguimos iniciar a obra 6 meses antes do prazo que estava previsto. Ali tem uma boa estrutura financeira, em termos de fiança bancária, em termos de garantia. Então, o grupo que entra está bastante capitalizado, em condições de fazer a obra. Já começou a obra, a gente tem 7% de execução da obra hoje, começando a partir da Dutra em direção a Guarulhos. Esse final do ano a gente está chegando em Guarulhos. Ano que vem, então, a gente vai ter a ligação Dutra-Fernão concluída, e isso já permite a funcionalidade do Rodoanel. E em setembro de 26 a gente conclui o Rodoanel por inteiro. Então, a gente vai ter também a chegada a Bandeirantes. E aí, concluindo, então, essa saga, essa jornada, que vai ser muito útil, e tenho certeza que vai melhorar bastante a logística aqui na região metropolitana. A outra era a linha 17, e eu falava para o meu time o seguinte: não dá para ficar esse esqueleto aí, a gente tem duas opções, ou a gente termina a obra ou a gente implode esse negócio, porque não pode ficar nessa estrutura aí abandonada indefinidamente. Bom, a melhor opção é acabar a obra. Então, a gente conseguiu fazer uma nova contratação, a obra está em execução. Recebemos recentemente o primeiro trem da linha 17, que vai ser montado. A gente termina a montagem agora dia 30 de setembro, e aí a gente vai iniciar uma série de testes. A gente issa ele para o pátio da Água Espraiada, né, que a gente estava fazendo esse final de semana a concretagem das vigas. Estamos colocando, né, os sistemas, e no início do ano que vem a gente começa a fazer os primeiros testes na linha. Então, a gente vai começar a ver esse trem rodando. Enquanto isso, a gente está terminando aí, está concluindo as estações, os terminais, e em 26 esse trem da linha 17 também vai estar operando. E a gente já pensa depois na expansão da linha 17, porque quanto mais integrado o sistema de trens e metrô, melhor. Então, a linha 17 faz sentido, não só ligando Pinheiros a Congonhas, mas também fazendo a ligação com a linha 1 e com a linha 4. Então, esse tem que ser o objetivo ao fim e ao cabo. A gente tem aí, se a gente pegar, e são números interessantes, desde a década de 70, quando o nosso metrô começou, a gente empreendeu 104 quilômetros de linhas de metrô. E a gente, ano que vem, vai ter 54 quilômetros de linha em obra, ou seja, a gente vai botar em obra metade do que a gente fez desde a década de 70 até hoje. Então, são obras na linha 6, linha 6 está andando muito bem, a nossa linha laranja, né, que vai aí da Brasilândia até São Joaquim. Nós já temos 10 quilômetros dos 15 quilômetros de túnel concluídos, né, algumas estações aí bastante adiantadas, o pátio do Morro Grande adiantado. Estamos fazendo a obra da linha 2, que é aquela ligação na Zona Leste com Guarulhos. Então, a gente está hoje fazendo ali do Complexo da Rapadura até Vila Prudente. A gente já está se preparando para, quando chegar na Vila Prudente, desmontar a tuneladora, levar para a Penha
e depois vir na direção do Complexo Rapadura novamente, então passando pela estação Aricanduva. Já demos a ordem de serviço para iniciar a construção da linha que vai da Penha, né, da extensão da linha 2 da Penha até a Dutra, ou seja, fazendo com que o metrô chegue em Guarulhos. Ano que vem a gente inicia a obra de expansão da linha 4, então passando pela estação Comendador Santana, né, e chegando em Taboão, da linha 5, que vai, na verdade, a linha 5 que vai passar em Comendador Santana e vai para o Jardim Ângela, a linha 4 que vai passar pela Chácara do Jockey e depois vai para Taboão. Então são duas expansões importantes. A gente vai qualificar no dia de hoje a linha 16, que é uma linha de metrô que vai chegar na Zona Leste, vai chegar até a Vila Prudente. Então, aí nós vamos ter uma quantidade de obras muito grande. E estamos estruturando o projeto da futura linha 20, que é a ligação Santa Marina-Santo André. Então, a gente vai levar o metrô até o ABC. E da linha 19, que vai ser a ligação Anhangabaú até Bom Sucesso, em Guarulhos. Então, a gente vai interligando a rede, vamos ter uma expansão bastante grande, né? Temos aí o trem Intercidades, Campinas-São Paulo, que foi licitado. A gente, ano que vem, licita... Que é o trem que liga com Campinas. O trem Campinas-São Paulo. Perfeito. Né? Então, a gente inicia a obra em 26, em 29 o trem intermetropolitano vai estar operando, né, que é o trem parador. Então, para nas cidades da região metropolitana de Campinas, Louveira, Valinhos, Vinhedo, depois para em Jundiaí e assume a linha, o que hoje é a linha 7. E em 31 nós vamos ter o trem expresso funcionando, então sai de Campinas, para em Jundiaí e vai até São Paulo. Ano que vem a gente leilou Sorocaba, São Paulo, então vai ser o segundo trem Intercidades, e já estamos trabalhando no projeto do São José dos Campos, São Paulo, e Santos, São Paulo, que são dois trens que ficam de pé também. Obviamente, nenhum deles tem VPL positivo, o governo do estado tem que entrar vai ter que ser uma com PPP, aporte, é uma PPP, mas aí é que está o desafio de estruturar as finanças do estado, para que a gente tenha condição de fazer esses investimentos, fazer os aportes, dar as contraprestações e botar essas PPPs de pé, mas a gente tem dimensionado isso e não vamos ter problemas para cumprir aí esse desafio, né? Então, acho que está tudo muito bem encaminhado. Estamos trabalhando hoje no projeto da terceira pista da Imigrantes. Ano que vem a gente deve leiloar o túnel Santos-Guarujá. Fizemos aí, contratamos os investimentos de saneamento básico, que eram tão importantes com a privatização da Sabesp, enfim. Ontem o Santos-Guarujá vai ser PPP também? Oi? O túnel Santos-Guarujá PPP também? Não fica de pé e é uma PPP importante, porque é uma PPP onde a gente tem uma contraprestação muito relevante. Praticamente 90% do CAPEX é contraprestação. Né? Porque senão aquele empreendimento não fica de pé, não é viável. Mas até porque a gente tem que manter o patamar de tarifa que você tem hoje com a operação das balsas. É por isso que o Estado tem que entrar com um aporte que é mais vigoroso. Agora, faz muito sentido, muda a dinâmica imobiliária daquela região e a gente precisa trazer novidade para a Baixada, e a novidade é o investimento. Por isso a gente está trabalhando também na terceira pista da Imigrantes, é um projeto que vai ficar pronto em 26, a gente começa a obra, estamos trabalhando na extensão da Carvalho Pinto para chegar em Aparecida, e por aí vai, né? Vamos retomar a obra da Bugiro Nacal. Outro dia demos a ordem de serviço para iniciar o projeto da extensão da Castelo Branco até Chaporã. Ontem a gente fez a sanção do projeto de lei que cria um novo regime jurídico para as agências reguladoras no Estado de São Paulo. E a gente vai chegar no estado da arte em termos de regulação. Nós vamos ter agências que são aquelas agências do sonho, requisitos pesados para nomeação de dirigentes, para escolha de dirigente, para fazer a blindagem política, autonomia orçamentária financeira, ou seja, não dá para investir tanto na iniciativa privada e não ter agências que respondam o desafio de fazer uma boa regulação. Então, a gente vai se tornar um Estado cada vez mais regulador, né, e onde a gente vai trazendo aí o investimento privado. E aí, ontem eu fiz uma provocação para o meu time e pouca gente sabia, acho que ninguém sabia responder, mas eu disse o seguinte: vocês têm ideia qual é o tamanho do nosso programa de parceria de investimentos hoje? E o pessoal dizia, não sei. Quando a gente lançou o programa era de 220 bi. Pois é, hoje ele já é mais de 500 bi. Né? Então, só a Sabesp é 260. Aí eu perguntei, vocês têm ideia quanto a gente já contratou em 21 meses de mandato? Quanto é que já tem de contrato assinado? E ninguém sabia. Hoje a gente já tem de contrato assinado 320 bi. Já está contratado, investimento que vai acontecer. E a gente vai chegar. Nós lançamos um programa ferroviário, né, que é essa expansão de trens, metrô, de 190 bi. E o pessoal de 190 bi, uma vez me perguntaram numa entrevista, 190 bi, isso é impossível, 190 bi, isso é número. Hoje, já tem de contrato assinado 67 bi. Quando o senhor era ministro, o senhor também merece
durante seu ministério, o senhor também promoveu uma série de concessões, etc., e atribui-se parte desse crescimento que está acontecendo agora a concessões que foram feitas. Algumas estatísticas que o senhor podia Olha, isso é dividir com a interessante. gente? Vamos lá. Eu sempre digo que o Brasil... Herdou-se essas concessões e esses investimentos aprovados. O pessoal é sortudo para lá caramba aí atrás. que chegou, né? Porque, primeiro, pegou uma inércia que foi gerada aí nos últimos anos. O Brasil passou por um volume brutal de reformas de 2016 para agora. Eu digo que 16 é um ponto de inflexão, que a gente migra de uma era anti-business e ingressa numa era pro-business. Em 16 é criado o Programa de Parceria de Investimentos, na época, na Presidência da República. E esse programa fez de leilões, em 2 anos e meio, 127 leilões. Contratou um volume grande. Houve a retomada, por exemplo, dos investimentos no setor de óleo e gás, que era um setor que estava paralisado. Então, se mexeram algumas alavancas, se acabou com a questão do regime de exclusividade da Petrobras no pré-sal, então saiu da exclusividade, virou preferência, se mudou a política de conteúdo local, se flexibilizou esse negócio, prorrogou o regime do reperto, consequência, os leilões voltaram. Então, só na jornada do óleo e gás, nos últimos anos, se contratou alguma coisa em torno de 400 bi de investimentos, até um pouco mais, e é um investimento que irradia para muitas outras cadeias. No Ministério da Infraestrutura, a gente fez 83 leilões de infraestrutura em 3 anos e 3 meses. Dá um volume bastante grande. E quando a gente soma o que foi com o marco de saneamento, em 1 ano a gente chegou a contratar 60 bi. Só o contrato da Sabesp agora, 260 bi. Então a gente vê o poder do marco do saneamento em termos de transformação e geração de investimento. Eu diria que o saneamento é o nosso novo pré-sal, né, pela capacidade de gerar investimento no Brasil inteiro. Então, quando a gente vai somando essas coisas, a gente contratou investimento com iniciativa privada na área de infraestrutura mais de R$1 trilhão nos últimos anos. Incrível. E aí, falando também mais de saneamento, quer dizer, houve a privatização da EMAI, houve a privatização da Sabesp. Como é que está saneamento pós-Sabesp? Quer dizer, quais são as novas avenidas? Temos aí uma porção de municípios com concessões. Como é que o senhor está vendo isso? Esse é um tema da maior relevância, né? Eu acho que valia a pena a gente falar um pouco de Sabesp e depois eu vou falar do que não é Sabesp. Então, falando de Sabesp, eu sempre disse que a Sabesp era um dos projetos mais importantes do governo do Estado. E o pessoal dizia para mim assim, pô, mas vocês vão fazer a privatização, ninguém conseguiu fazer. Eu digo, claro que a gente vai. E vamos fazer ano que vem, né? Isso falava ano passado. Mas é possível fazer a privatização da Sabesp em 1 ano e meio? Eu digo, é possível. O pessoal, não é possível. Eu digo, é possível, nós vamos fazer. Mas ano que vem é ano eleitoral, não tem problema, ano eleitoral é oportunidade, nós vamos fazer a privatização. E fizemos. E foi uma grande operação. E o interessante é que está tudo muito encaixado em termos de modelo. Observe que a gente, primeiro, fazer a privatização é proteger a Sabesp. Isso é uma coisa que os apóstolos do atraso, né, que faziam oposição à privatização da Sabesp, não entendiam. Por que é proteger a Sabesp? Porque a Sabesp tinha 374 contratos programa com os municípios. E esses contratos tinham datas de validade diferentes no tempo. Então, à medida que um contrato acaba, tem que ser feita uma nova licitação. Essa licitação pode ser vencida pela Sabesp ou não, né? E mais, ou então o município vai ter que constituir uma autarquia. Se a gente começa a perder os mercados relevantes, e vamos lembrar que hoje 11 municípios financiam os outros 360, a Sabesp vira deficitária da noite para o dia. Se ela perde o mercado de Osasco, se ela perde, por exemplo, o mercado de São Paulo, ela vira uma empresa deficitária. E aí a gente começa a precarizar a capacidade de realização de investimento dessa empresa. Então, esse movimento da privatização é um movimento que protege a empresa. Tanto é que os servidores perceberam isso. A gente não teve oposição interna à privatização. Eles enxergaram isso como uma oportunidade. Segundo, a gente teve a oportunidade de alinhar os instrumentos de planejamento, que cada documento falava uma coisa. O plano de negócio da Sabesp ia numa direção, os planos municipais de saneamento iam noutra. Então, a gente uniformizou esses instrumentos de planejamento. Com o novo contrato, a gente vai alcançar quem não era alcançado. Então, 1 milhão de pessoas não tinham nenhum dos 3 serviços da Sabesp, nem água, nem coleta de esgoto, nem tratamento de esgoto. Você tem 5 milhões de pessoas que tinham água e coleta de esgoto, mas não tinham tratamento. Então, a gente está levando o serviço de saneamento para quem estava na área rural, para quem estava nos núcleos informais consolidados, para quem está nas áreas de favela. Muito se discute, por exemplo, despoluição do Tietê, despoluição do Pinheiros. Como isso seria possível
se as cidades do Alto Tietê só tratam 50% do esgoto. Se Guarulhos, que é a segunda maior cidade do estado, só trata 20% do esgoto. Se a cidade de São Paulo trata 83% em relação ao que é coletado, mas não coleta nos núcleos informais, não coleta na favela. Essa é a realidade que a gente vai mudar com esse novo contrato. Um primeiro grande ciclo de investimentos até 2029, 68 bilhões de reais, 28 só na cidade de São Paulo. Um segundo ciclo até 2034, que aí é o ciclo onde a gente vai cuidar da resiliência da rede, para acabar com a intermitência, para acabar com as perdas, vamos trabalhar na sensorização. Então, 260 bi até o final do contrato, né, com uma rede que vai ficar muito mais moderna, aproveitando oportunidades que hoje a gente não aproveita, como a geração distribuída, o waste to energy, enfim, uma série de oportunidades que a empresa vai poder trabalhar. E tudo pensado, tudo encaixado. Por exemplo, o casamento da política de dividendos com os steps do investimento, com o grau de alavancagem, para não acontecer o que aconteceu, por exemplo, na Thames Water do Reino Unido. Então, tudo foi estudado, pensado, trazido para dentro desse contrato, as regras de governança, o acordo de investimentos, né, esse nosso acordo de acionistas, então, que traz uma governança, que traz o alinhamento de incentivos, a mudança regulatória para o backward looking, né, que já traz um impacto na tarifa imediato. E uma coisa interessante, todo mundo falava, né, a regulação por base de ativos, a tarifa vai explodir, não vai, porque a gente cuidou disso também. É natural que quando a gente faz muito investimento, a base de ativo cresce, a tarifa acompanha, e a gente criou um mecanismo para isso. Ou seja, eu tenho a curva tarifária original da Sabesp, baseada no plano de negócios, 56 bi até 2033, e eu vou caminhar sempre abaixo dessa curva. Como? Primeiro, pela mudança regulatória. Segundo, pelo aporte de parte do valor de venda na companhia. Terceiro, pela devolução, pela entrega do dividendo do Estado. Eu ali incentivo, porque o privado quer dividendo, eu também quero, só que eu aporto meu dividendo na companhia, e com isso eu seguro a tarifa. Sem destruir valor para o acionista, eu devolvo para o cidadão, eu garanto para o cidadão uma participação no resultado da companhia na forma de modicidade. Isso é muito moderno. Isso a esquerda nunca fez, tá? Eu não me lembro disso ter sido feito antes. Não, nunca fez, ninguém fez. A esquerda fala para caramba, nunca fez isso. E a gente está garantindo participação. Você vê que os caras de direita e os liberais fazem política social melhor do que esses caras aí, tá? Mas, enfim, então a gente bolou esse negócio e aí eu estou muito tranquilo com relação ao futuro do saneamento básico naqueles municípios atendidos pela Sabesp. E os demais, que nós temos 371 dos 645 atendidos. Bom, nós criamos um programa que é Universaliza SP. E esse programa, obviamente, tem uma adesão voluntária, mas mais de 170 municípios já aderiram. E o que a gente quer fazer com eles? Organizar os municípios por clusters, por bacias. Por quê? A beleza do saneamento básico e a eficiência está no compartilhamento da infraestrutura, na regionalização. E aí nós vamos pegar os municípios que aderiram, 4, 5, 6 municípios, vamos estruturar um projeto de concessão. E aí nós vamos fazer a concessão desse serviço, para que a gente possa realmente oferir esse benefício da regionalização, da infraestrutura compartilhada, trazer o ganho de eficiência, os ganhos de rede. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos vários municípios exclusivamente dependentes do aquífero Guarani. Nós temos um problema hídrico, de balanço hídrico. E às vezes, tivemos aí uma estiagem grande, 15 municípios em situação de emergência, pedindo intervenção do Estado. E eu falava muito com os prefeitos, bom, você quer que a gente entre lá, faça um desassoreamento de curso d'água, dê um outorga especial, faça perfuração de um poço, faça uma nova obra de adução, mas como que eu vou botar dinheiro se você perde na sua rede 50%? Você não pode perder 50%, porque a gente não pode jogar dinheiro fora. Então é o seguinte, vamos aderir ao Universaliza, que nós vamos estruturar aqui, juntamente com os outros municípios, essas concessões. E a gente agora dá o segundo passo na universalização do saneamento no Estado de São Paulo, que é estruturar as concessões para esses municípios que não estão na Sabesp. Então, eu diria que a Sabesp está bem equacionada. E aí a Sabesp pode competir por essas concessões, não é isso? Exatamente, foi o que eu sempre falei. A Sabesp hoje vai ser o grande player para essas concessões no Estado de São Paulo. Então, à medida que a gente for estruturando essas concessões, com certeza a gente vai ter a Sabesp competindo e ganhando, e a Sabesp depois, ela vai romper a fronteira do Estado de São Paulo, que eu tenho certeza que vai ser um grande player de saneamento, não só nacional, mas latino-americano. Fantástico, governador. Nós estamos acabando o nosso tempo, mas todos nós temos assistido com perplexidade essa campanha para prefeito de São Paulo. Quer dizer, uma coisa lamentável. Eu queria um pouco a sua visão
comentários assim, sobre o que nós estamos assistindo e, na sua visão, o que a gente pode esperar. Olha, eu só participei de uma campanha na minha vida. Está lá o Caiado, que participou de dezenas, né? Já antigão, Caiado, Ratinho, meus companheiros, 2 grandes governadores aqui, 2 inspirações para mim. Mas eu só participei de uma campanha na minha vida. E foi um embate de ideias. Era um embate direita e esquerda. E foi um embate que se fez de forma respeitosa. Foi um embate que a gente nunca partiu para agressão. Nunca debochei, nunca botei apelido, meu adversário também não. A gente discutia privatização. Eu era a favor, meu adversário era contra. Eu era a favor da diminuição do Estado, meu adversário era contra. Era, de fato, um embate num ambiente de extrema polarização, direita e esquerda, mas respeitoso. Quando terminamos a eleição, a gente terminou amigo, sem problema nenhum. Posso ser adversário político, não preciso ser inimigo. O ideal é que nós estivéssemos aqui discutindo a continuidade do programa de habitação que está em curso hoje, que a gente estivesse discutindo saneamento básico, que a gente estivesse discutindo alternativas para a mobilidade, que a gente estivesse discutindo o que pode ser feito e como o município pode ajudar na segurança pública, que investimentos ele pode fazer na área de inteligência e tecnologia, se faz sentido absorver o Fundamental 1 ou não, como a gente casa as regulações na área de saúde, como a gente integra a regulação estadual com a regulação municipal. Era isso que a gente tinha que estar discutindo. Infelizmente, tem gente que não tem conteúdo para discutir, não tem o que apresentar. E, infelizmente, alguns caras desses ainda seduzem muitas pessoas, muitos jovens, tem muita gente iludida, tem muita gente de olhos fechados. A pergunta é, qual é a cidade que a gente quer para o futuro? O que nós queremos para São Paulo? Onde é que a gente quer chegar? Né? Qual é o nosso projeto de sociedade? Porque é muito fácil responsabilizar o Estado, a Prefeitura, por determinadas coisas. Quanto de lixo a gente recolhe no Rio Pinheiros, no Rio Tietê? Outra coisa, a gente acha de fato que o problema da Cracolândia é um problema do Estado? Não é. É um problema da Prefeitura? Também não é. É um problema do Judiciário? Não é. Do Ministério Público? Tampouco. Da mídia? Também não. Da iniciativa privada? É um problema de todos nós. É um problema da sociedade, é um problema de pacto social. O que a gente quer? Porque se a gente quiser resolver aquilo, a gente vai resolver. A gente tem a receita, agora tem que estar todo mundo trabalhando junto. Porque se isso não acontecer, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Está na hora de a gente trabalhar junto, está na hora da gente se enxergar como sociedade. O que eu quero para o meu futuro? Porque senão a gente vai apequenar o debate e a gente vai transformar um momento importante, que é o de formação de convicção, num circo. Eu acho que isso é muito ruim para... Eu tenho vergonha, como governador do Estado, de assistir o debate para a Prefeitura que está acontecendo. Porque eu quero pensar futuro e a Prefeitura de São Paulo é fundamental para o governo do Estado. Porque se a gente quer fazer a diferença lá na ponta, Prefeitura e governo têm que trabalhar juntos. Perfeito, governador. Chegamos ao fim do nosso tempo. Queria agradecer demais, lhe cumprimentar por tudo que o senhor tem realizado e lhe desejar muito sucesso pelo que lhe espera pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado aí pela oportunidade.